Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir. Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy, fizeram a religião muros com caco de vidro. Meu mano tá doidão com a sua pílula de êxtase. O futuro terá cura, o futuro é literatura escolástica, matemática é mágica pura, sem assediar alunas, sem censuras, num espaço mais aberto pra filosofar cultura. Preciso debater assuntos como aborto e a erva. O Estado vai encher vocês com o máximo de merda. Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra. Salve, salve rapaziada, leitores e leitoras aqui conectados no nosso canal de literatura, esse grande canal de literatura que vem encher a sua sexta-feira de dicas maravilhosas, dicas saborosas de leitura. E você percebe que eu tô de chapéu, porque quando eu tô de chapéu é só livro clássico. Quando eu venho com o meu chapéu aqui, moleque, é só livro clássico, não, é só os clássicos que nós vamos mandar pra vocês, certo? Eu tenho estudado literatura, pra quem me acompanha nas redes aí, tem visto que eu tenho estudado muito literatura, e isso tem abrido muito, né, minha cabeça para conhecer os autores que fizeram parte da história da literatura nacional, as escolas literárias, coisas que eu não cheguei a ler na escola, e pensando que a gente precisava quebrar esses paradigmas, quebrar esses preconceitos, eu tenho lido muito esses autores nacionais de todas as escolas, para falar a verdade. Eu vou ler um de cada escola para ter um conhecimento um pouco mais amplo de como eram aquelas obras, e também para passar para vocês e para que a gente quebre um pouco do que a escola deixou muito cravado na gente, esse medo da literatura, né? Esses tempos atrás eu falei pra minha mina, não, eu acabei de ler Iracema ali do José de Alencar. Ai, nem fala esses nomes não, que já me dá uma repulsa aqui. O bagulho tá tão forte na gente que a gente, quando fala o nome dos autores, fala Machado de Assis, os caras se escondem atrás da parede, né? E pra quebrar um pouco desse quesito na gente, eu venho trazer um pouco de maravilhosas dicas aí pra gente, certo? E eu vou chegar com um livro hoje, né? Como vocês viram aí, trouxe dois livros do mesmo título. Por que será dois livros do mesmo título? Eu já vou explicar pra vocês a importância, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre o autor, Manuel Antônio de Almeida, certo? Esse grande escritor da literatura nacional aí, que teve uma carreira tão pequena, né? Manuel Antônio de Almeida, ele nasceu 17 de novembro de 1831, no Rio de Janeiro. Ele teve uma infância muito conturbada, né? Com 10 anos ele acabou perdendo o pai, depois com 20 anos ele acabou perdendo a mãe. Ele fez um curso de medicina, mas acabou não seguindo a profissão. E em 1958 ele foi para o cargo de administrador da Tipografia Nacional, onde se imprimia os documentos e tal. E foi aí que ele conheceu e teve como ajudante Machado de Assis, qual ele abraçou como amigo ali, como protetor. E essa influência direta na vida do Machado de Assis refletiu em algumas obras que Machado de Assis vinha a escrever depois de um tempo, certo? E ele, infelizmente, teve uma vida curta, né? Ele morreu com 30 anos de idade durante um naufrágio em Macaé, no interior aí do Rio de Janeiro, certo? É uma pena que esse autor tenha escrito só esse livro, mas é um livro importante para muitos vestibulares, para muitos lugares aí, e principalmente para a história da literatura nacional, que marca aí como um grande ponto, né? E eu vou explicar para vocês um pouco a importância desse livro como um todo, vocês vão me entender. Memórias de Sargento de Milícias. Tenho certeza que vocês já ouviram falar desse livro, a professora de português de vocês já deve ter falado na escola, e vocês falavam, pelo amor de Deus, sai que sair pra lá, sai. Olha, isso aí foi tão foda na gente, que a gente, de tanto medo que teve dessa literatura, quando se fala em literatura nacional, até hoje em dia as pessoas têm um pouco de receio. Eu percebo isso, a molecada vai falar de ficção, de terror nacional, a molecada fica um pouco de receio, fala, não quero ler isso aí não, isso aí é, né... Já pega aquele preconceito aí, a gente não pode ser, né, mano, essas pessoas, né, que tem essa síndrome de vira-lata, né, que eu sempre falo, o Ferrez repete muito isso, de abraçar muito os bagulho que vem de fora sem prestar atenção nas coisas que vem daqui. Tem muita coisa boa aqui também, galera, vamos prestar atenção nisso aí, e muita coisa antiga boa também, certo? Vamos ao livro em questão. Por que eu trouxe dois livros aqui? Por que eu trouxe duas paradas? Na verdade eu ganhei esses livros da vizinha aqui da frente. Ela me deu uma coletânea aí de livros da literatura nacional. Tem Machado de Assis, tem José de Alencar, tem Manuel de Andrade, tem muita gente. Tem muita gente no meio desses.
estavam 2 livros aqui, aí Memórias de Sargento de Milícias tinha 2, eu falei, puta, eu vou presentear alguém com um, vou dar um dos títulos para alguém. Mas aí eu percebi um negócio muito importante. Esse aqui, da série Bom Livro, lançado pela editora Ática, é um livro com a obra clássica. O que seria isso com a obra clássica? É a obra como ela veio ao mundo, né? Apesar de ser lançada na metade aí do século XIX, ela veio do jeito que foi lançada, né? Só passada ao tempo, e reimpressa e depois mandada sem nenhuma adaptação. E esse aqui tem a adaptação do Carlos Heitor Coni, certo? Carlos Heitor Coni, um grande escritor da nossa literatura, que morreu ano passado, com 91 anos de idade. Né? Eu não vou falar muito sobre esse autor, porque eu quero ler livros deles para falar um pouquinho sobre a biografia dele, eu acho que é mais honesto. E eu fiquei muito triste quando eu vi há pouco eu nem sabia que esse autor era vivo ainda, estava vivo ou não, e eu dei uma pesquisada e descobri que ele morreu ano passado, se não me engano, em maio. Né? Eu não lembro muito bem a data, mas ele morreu ano passado. E é um autor que tem uma passagem muito forte no Brasil. Ele fez essa adaptação, fez algumas outras adaptações também, mas escreveu muitos romances, muitos clássicos, e ele ocupou em 2000 a cadeira número 3 da Academia Brasileira de Letras. É um nome de peso, né? Então eu quero ler mais livros do Carlos Heitor Coni e quero conhecer mais sobre ele para falar mais sobre ele, certo? Então esse livro adaptado pelo Coni, o que aconteceu nesse livro? A primeira grande mudança desse livro, ele trouxe no formato da literatura, uma literatura mais simples, uma literatura mais direta, uma literatura mais seca, vamos dizer assim, seca e molhada ao mesmo tempo, pra falar a verdade pra vocês. Eu tô me perdendo nas palavras aqui porque o bagulho é muito louco. Mas é uma literatura mais fácil, né? É mais gostosa, mais saborosa. Por quê? Ele não mudou em si o texto integral, né, do autor, não mudou a história, não mudou os contextos, não mudou nada disso que faça uma grande perca na obra. Mas ele readaptou para uma fala, para uma linguagem mais abrangente. E, meus amigos, isso mudou minha vida assim, ó, de cabo a rabo, porque o que assusta a gente, na verdade, ler um pouco das obras clássicas, porque às vezes a linguagem que essas obras exprimem, assim, que fala, que conversa, não é uma linguagem nossa. A viagem é gostosa, a viagem é muito boa para esses tempos, mas quando você pega um livro antigo, no caso como eu estava lendo em Vioé, que é um livro do Walter Scott, e é um livro muito antigo também, né, do século XVIII, XIX, agora eu esqueci, você faz essa viagem. E por ser retraduzido, eles abrangem um pouco, né, não troca, né, não é uma questão de trocar as palavras, mas é uma adaptação de palavras. Hoje a gente vive século XXI, 2019, nova tecnologia, novo jeito de conversar, novo jeito de se expressar, então qualquer coisa muito longe acaba assustando muita gente. Isso acontece muito com o estudo da poesia na literatura, porque quando você pega, por exemplo, um Gregório de Matos no Barroco, é uma literatura muito difícil, né? Ela é penosa, ela é complicada, é uma poesia que por mais que tenha uma plurissignificância, vários significados, você lê ali e você se perde, não é aquilo mais lindo, não é aquele negócio mais calmo, como é Cecília Meirelles, como é alguns outros autores da poesia. Então, essas obras às vezes vêm adaptadas, as pessoas, alguns autores adaptam essas obras e melhoram um pouco elas para que o público tenha um entendimento melhor e que os leitores mais novos tenham conhecimento. Lógico, isso não te impede depois de falar, não, eu vou ler a história como ela é de verdade, vou ler aqui Memórias de Sargento de Milícia, com todos os contextos, com a ortografia do jeito que era, e eu vou ler. Mas, meus queridos, essa obra aqui ajudou demais, demais, demais. O texto em si, a obra em si, clássica, ela não é difícil de entender, beleza? Ela faz parte do romantismo do Brasil. O romantismo do Brasil já estava deixando um pouco mais claro as coisas, diferente do que foi no arcadismo e no barroco, que tinha uma linguagem um pouco mais difícil da gente compreender, né? Não é uma literatura penosa, assim, dá para entender de boa. Só que o que acontecia nessas épocas? Esse livro foi divulgado na época em forma de folhetim. O que seriam esses folhetins? Na época, né, no meio, na metade aí do século XIX, aqui no nosso Brasilzão sem fronteiras, na época do reinado, não tinha Netflix, galera. Não tinha Netflix, não tinha programa de rádio. Então o que acontecia? Qual que era o entretenimento dessas pessoas, da maior gama das pessoas? Era os folhetins. O que eram esses folhetins? A cada dia do jornal, né, nos dias específicos que saíam nos jornais, saía uma parte da história. Então,
Se você comprou o jornal hoje na terça-feira, quarta-feira saiu o jornal, quarta-feira eu tenho que comprar pra ver. Ou se o jornal é de segunda, quarta e sexta, por exemplo, saiu um capítulo na segunda, quarta sai outro, sexta sai outro. Então o que esses autores tinham que fazer? Porque foi nesse período literário do Brasil que os autores começaram a receber um pouco, como isso virou uma profissão de verdade. Né? No romantismo, durante o período literário do romantismo, isso virou uma profissão no Brasil. Então os autores ganhavam por essas obras, e quanto mais eles estendiam essas obras, mais eles ganhavam, porque prendiam um pouco mais os públicos, ocupavam um pouco mais as páginas ali. Então depois, quando isso foi transformado em livro, tinha uma porrada de encheção de linguiça, umas voltas enormes que eles faziam nesses folhetins para que a obra se tornasse um pouco maior, assim, para gerar um pouco mais de hype. Naquela época os caras já estavam no hype, século XIX, os caras já estavam entendendo o jogo, certo? Então depois teve essas adaptações, que foi isso que esse livro fez. Esse livro é da série Reencontro, saiu pela editora Scipione, e é uma série de livros que eu já tô caçando, já tô atrás. Porque eu descobri que eles fizeram isso com várias obras, e principalmente com outros autores também, autores da literatura universal clássicas, né? Até fizeram com Shakespeare também, umas obras difíceis pra caramba pra ler, e que eu quero pegar também e absorver essas obras. Eu quero ver os manuscritos, quero sentir esses manuscritos como era naquela época, mas isso facilita demais pra gente. Não adianta passar pano, galera. Se tivesse feito essa releitura na escola, talvez a gente não tinha assustado tanto. E é algo que traz o leitor pra perto, né? Por exemplo, eu, quando comecei a ler os meus primeiros livros, que eu lia literatura marginal, inserido, né, quando eu tava no rap, coisa e tal, eu nunca ia pensar em pegar um livro desse. Nunca. Então foi depois de muito tempo que vão abrindo portas e portas e você vai entrando. E essa releitura do Carlos Heitor Coni facilitou muito, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem ideia da parte gráfica, na verdade. Esse aqui é o livro clássico. Como vocês podem ver, tem algo... A editora Ática peca muito nisso, cara, pra falar a verdade. Olha o tamanho da letra, rapaziada. Não sei se tá dando certo pra ver aí. A letra é muito miúda, mano. E eu, como eu tenho miopia, né? Eu não enxergo praticamente quase nada. Começa a me dar muita canseira nas vistas, essas letras pequenas. Né, letra de Bíblia, nossa, muito pequena, começa a me dar canseira na vista, às vezes até me dá dor de cabeça. E o livro com a adaptação, deixa eu tirar esse folhetinho aqui de dentro ali, que é de outro livro. E esse livro tem uma letra diferente, tem um espaçamento diferente, uma fonte diferente, e isso facilita muito para ler. Para vocês entenderem melhor isso, a gente tem o grupo, né, como eu sempre falo, o Mensageiro Literário no Facebook, que a gente sempre discute. E nesse grupo eu coloquei duas fotos do mesmo capítulo para as pessoas entenderem como foi boa essa adaptação. Vocês podem perceber, ó, em tamanho eles são quase a mesma coisa, só que esse, no caso, maior, porque as letras são bem pequenas, o diálogo muito extenso, assim, e essa adaptação facilitou muito para que eu absorvesse o máximo dessa obra. Certo? Já falei pra caralho, então vamos para a obra em si. Do que se trata Memória de Sargento de Milícias e por que ele é tão importante? Primeiro vamos falar da importância literária desse livro, que esse livro teve no período do Brasil. O que aconteceu? Quando o Manuel Antônio escreveu essa obra, no período do romantismo no Brasil, era um período marcado muito pelo sentimento aflorado ali, pela ideologia da elite, pela ideologia da burguesia. Estava havendo nessa época já um desprendimento, já uma diretriz ali que caminhava para a proclamação da República, né? As pessoas já estavam tendo essas ideias, mas era ainda muito elitista, muito burguês, um sentimento muito aflorado, um romance impossível, a descrição dos romances, a descrição de como tudo é belo, as maravilhas do Brasil, o índio, aquele negócio bem composto, bem complexo. Quem já teve contato aí com Iracema vai entender o que eu tô falando, todos aqueles detalhes. E aí vem Manuel Antônio de Almeida e dá uma voadora certeira nos caras, falar, irmão, o bagulho é o seguinte, é nós aqui agora, junto no momento, para fazer isso acontecer diferente. E por que ele é considerado tão importante? Porque esse livro é escrito numa fase ali, ele não foi uma fase de transição, mas o livro é. O livro é uma transição para o outro período literário, que teria como seu maior nome o Machado de Assis, que é o período do realismo. Então esse livro desfaz muito dos paradigmas que tinha nessa época da escola, nessa escola literária, e faz um bagulho totalmente diferente. Né? Aqui não tem um pensamento burguês, é um pensamento, ele é popular, ele é mais de boa, ele reflete várias partes da sociedade, ele apresenta uma sátira ali, um sarcasmo, coisas que não tinham.
e ele faz um pouco essa mudança e tira muito dos padrões que tinham na literatura, né? Que pena que esse é o único livro do Manuel Antônio, que pena de verdade, porque já deu pra perceber que ele quebrava padrões aí, ele era foda, né? Manuel Antônio foi foda pra literatura, né? Muito, muito mesmo. E do que se trata esse livro em si? Esse livro traz como personagem principal o Leonardo, né? O Leonardo aí, o herói, o Leonardo, e ele é um herói totalmente diferente dos romances da época. Por quê? Porque ele não tem aquele tom épico, ele não é aquele cara que tem uma silhueta, ele não é aquele cara que tem aquele corpo escultural, ele não é aquele maluco que faz parte de uma burguesia, que tá nos altos padrões ali. Não, ele é um cara totalmente dá regaço pra caralho. Já nasceu fazendo um regaço, a família nem quis ele mais, virou um regaço. Ele sempre é um cara que tá metido num monte de confusão. E o mais importante, o mais legal dessa obra é que nas obras da época apresentavam a mulher como uma forma muito escultural, sempre aquela musa, né? E a musa do livro aqui, a Luizinha, que é o amor, né, do Leozinho aí, o nosso personagem principal, ela não tem nada disso, é uma pessoa comum, até fala um pouco, tem um gracejo com a face desse personagem, né? E isso é muito legal, porque quebra muitos padrões, né? E você pensa isso naquela época, esse autor quebra muitos padrões. E o livro gira em torno disso, gira em torno das aventuras. É a primeira vez que se põe o dedo numa ficção de verdade nacional. Isso só foi superado depois de um tempo com Macunaíma, né, para vocês entenderem a importância dessa obra. E ele cria um anti-herói, né? O Leozinho é um anti-herói, é um cara que dá muito regaço. Ele dá regaço demais. O livro é muito engraçado, é muito bom de ler, é gostoso. Eu fiquei aí 4 horas lendo o livro direto, comecei e terminei ele, eu achava o bico em algumas partes ali, e no começo você começa a sentir um pouco de ódio também dele, fala, nossa, esse moleque é atentado demais, mano. Aí depois começa a sentir um pouco de pena do Leozinho também, fala, puta, Leozinho, o que você tá aprontando nessa vida, cara? E é muito louco ver isso durante a trama inteira. Não tem como ficar falando muito, né, sobre, senão quebra um pouco, dá um pouco de spoiler. Acho que eu já revelei algumas coisas aqui da história, mas não tem como falar muito. Os personagens que aparecem no livro, eles são muito marcantes e eles aparecem com frequência. Eles são carismáticos, eles te marcam. Mesmo que eles apareçam, os personagens que aparecem poucas vezes, também continuam sendo carismáticos. E eu achei um negócio legal no autor, um negócio interessante, que como o nome diz, Memórias de um Sargento de Milícia, ele é narrado em terceira pessoa, que é algo que não aconteceu pra frente, por exemplo, em Memórias de Brás Cubas, que é narrado em primeira pessoa, no caso, e ele é narrado em terceira pessoa, então tem esse narrador, e ele vai narrando, na verdade, essa memória, que é mais uma memória histórica do Brasil, na verdade, porque ele conflita com várias coisas, ele traz pra perto, é a primeira vez na literatura que aparece gente popular, né, tem uma personagem negra, né, essa personagem negra faz parte dos arcos principais, não é um personagem excluído ali da sociedade, ela faz parte das pessoas livres que estão dentro dessa sociedade. É um negócio muito bom, é um livro muito bom, um romance muito gostoso de ler, e eu acho que é uma obra de vida, né, todas as pessoas têm que ler essa obra, na verdade, né, tirar um pouco daquilo, não, é preciso ler por questão de faculdade, e cai em prova, cai em Enem, o caralho é 4. Não, mano, esquece isso aí. Essa obra é uma obra de vida, é uma obra para entender como foi a literatura, como ela se transformou e como ela passou de uma época para outra e como alguns romances de hoje puxam tanto dessas obras antigas, certo? E essa é a dica de hoje. Eu falei pra caramba dessa dica de hoje. Cara, eu não acabei de ler meus livros ainda de janeiro, mas esse segue um dos melhores livros que eu li até agora, e para alcançar esse padrão no meio desse tanto de livro foda que eu tenho para ler, é um marco que merece ser lembrado, certo? Memórias de um Sargento de Milícia, né? Aí quase não sei ainda, mas se pá, o nosso melhor livro de janeiro, excelente livro, Manuel Antônio de Almeida, com a adaptação do Carlos Heitor Coni, sem massagem, mano, é sem massagem, livro bom, livro top, Rogerinho, livro top, certo? Galera, muito obrigado por ter ficado aí, por me escutar, ter falar tanto, nossa senhora, vocês escutou eu falar demais, e os vídeos vão ser assim, galera, a gente vai estar aqui porque falar muito é alegria, né, eu tenho que falar, eu tenho que trocar essa ideia com vocês, e me retornem essas ideias, manda aí nos comentários, vocês já leram esses livros? Qual foram os livros que vocês leram da literatura nacional ou na escola que deixou vocês aí com uma cicatriz? Falou, misericórdia, eu não toco mais nesses livros. Vamos conversar sobre isso. Quais os seus medos? Quais os seus anseios? Os seus desejos de literatura para esse ano? Certo? Deixa aí nos comentários.
E lembrando vocês mais uma vez, vou deixar aí na descrição o link do grupo do Facebook. Galera, participa lá, tá com 60 e poucas pessoas, a galera tá interagindo, tá todo mundo interagindo muito bem. E a gente fala muito de livro lá, eu posto notícia de literatura, notícia de autor, a gente fala sobre o mercado literário, como é que tá, os livros em promoção, e é algo muito bom para todo mundo aí aproveitar. Certo, rapaziada? Muito obrigado pela presença de todo mundo nesse vídeo. A gente volta semana que vem eu vou publicar poesia, tem poesia nova no canal aí pra subir, certo? E a gente volta com mais energia renovada e se pá com menos calor, porque menino tá foda pra caralho, certo? Um beijo no coração de todos vocês. Semana que vem a gente tá aí de novo e uma boa leitura, um bom final de semana. Estamos juntos!